A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher. A saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 2. A Espada do Destino. De Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. 3. Geralt usou a manga mais uma vez para polir os tachões de prata do gibão e a fivela do cinturão, prendeu os cabelos para trás com uma tira de couro nova e limpou as botas, esfregando o cano de uma contra o da outra. Jasquier! O bardo desamassou a pena de garça presa a seu chapeuzinho e alisou o seu casaco. Ambos gastaram mais da metade do dia para limpar e ajeitar seus trajes, tornando-os pelo menos aceitáveis. O que foi, Geralt? Faça um esforço para sermos expulsos depois da ceia, e não antes. Você deve estar brincando, ofendeu-se o poeta. É você que tem de prestar atenção às suas maneiras. Vamos? Vamos. Ouça, alguém está cantando. Uma mulher? Só agora você ouviu? É S. Daven, conhecida como Olhuda. O que foi? Nunca ouviu falar em mulher trovadora? É lógico que não. Eu havia me esquecido de que você evita lugares nos quais floresce a arte. Olhuda é uma poetisa e cantora de talento, mas evidentemente tem defeitos. Um deles, pelo que dizem, o descaramento. A balada que está cantando foi composta por mim. Por causa disso, ela ouvirá algumas palavras que encherão seus olhos de lágrimas. Jasquier, deixe isso para lá. Vamos ser expulsos. Não se meta. Trata-se de assuntos profissionais. Jasquier, sim. Por que a chamam de Olhuda? Você já vai ver. O banquete estava sendo realizado num enorme armazém, do qual retiraram barricas com arenques e óleo de fígado de bacalhau. Pencas de visco e erica trespassadas por fitas multicoloridas pendiam de vários pontos do teto, num esforço para disfarçar o cheiro, o que não foi conseguido por completo. Aqui e ali, segundo a tradição, havia réstias de alho penduradas no intuito de espantar vampiros. As mesas e os bancos encostados nas paredes estavam cobertos com rústicos panos brancos, e num canto fora improvisado um braseiro com vários espetos para assar carne. O salão estava cheio, porém não muito barulhento. Cerca de 500 pessoas das mais diferentes profissões e condições sociais, incluindo aí o noivo e a noiva, mantinham-se concentradas e silenciosas, ouvindo a doce melodia de uma balada cantada por uma jovem num discreto vestido azul, sentada num banquinho com o alaúde apoiado sobre um dos joelhos. Não parecia ter mais de 18 anos e era muito magra. Seus olhos e bastos cabelos tinham a cor de ouro escuro. No momento em que Jasquier e Geralt entraram, ela terminara a canção e agradecia os calorosos aplausos, inclinando a cabeça e sacudindo a cabeleira. Teleri Dronhard, em trajes domingueiros, correu até os recém-chegados, levando-os para o centro do salão. «Seja bem-vindo, mestre, seja bem-vindo!» exclamou. «E seja bem-vindo também, Sr. Geralt. Sinto-me honrado. Sim, permitam-me, dignas senhoras, dignos senhores, eis o honorável visitante que nos fez a grande honra e nos honrou. O grande mestre Jasquier, poeta e cantor mais do que famoso, que nos honra com grande honra, que nos faz sentir profundamente honrados.
Uma onda de gritos e palmas soou a tempo de salvar o orador, porque parecia que Dronhard se honraria e gaguejaria até morrer. Jasquier, com o rosto em brasa de tanto orgulho, adotou um ar altivo, inclinando-se de modo displicente, e depois acenou com a mão para as jovens que, escoltadas por terríveis matronas, estavam sentadas num longo banco, mas parecendo galinhas num poleiro. As jovens permaneciam imóveis como estátuas, dando a impressão de que estavam grudadas ao banco com cola de carpinteiro ou qualquer outro produto com semelhante eficácia. Todas, sem exceção, mantinham as mãos contraídas espasmodicamente sobre os joelhos e a boca semiaberta. "E agora vamos aos comes e bebes", gritou Dronhard. "Por favor, sirvam-se, sintam-se em casa." A jovem de vestido azul conseguiu atravessar a multidão, que, qual uma onda do mar, atirou-se sobre a mesa de comida. "Salve, Jasquier!" cumprimentou. Para Geralt, principalmente desde que começara a viajar na companhia de Jasquier, a expressão "olhos como estrelas" parecia ser banal e gasta, já que o trovador costumava lançar aquele elogio à torto e à direito, na maior parte das vezes e merecidamente. No entanto, em relação a S. Daven, mesmo alguém tão pouco ligado à poesia como o bruxo tinha de admitir que seu apelido era mais do que justificado. No agradável e simpático rostinho brilhava um enorme e lindo olho azul escuro, do qual não havia como desviar a atenção. O outro olho estava quase sempre coberto por um cacho dourado que lhe caía sobre a bochecha. De vez em quando, S. Daven agitava a cabeça ou soprava aquele cacho, e então ficava patente que o segundo olho não perdia em nada para o primeiro. "Salve, olhuda!" disse Jasquier fazendo uma careta. "Que linda balada acabou de cantar! Pelo que percebi, você melhorou bastante seu repertório. Sempre fui da opinião de que, quando não se tem talento para escrever versos, o melhor que se pode fazer é pegar emprestados os de outros. Você pegou muitos?" "Alguns", respondeu ela imediatamente, sorrindo e revelando lindos dentes brancos. "2 ou 3, bem que gostaria de ter pego mais alguns, mas não foi possível. Uma tartamudez incompreensível nos versos e as melodias, embora agradáveis aos ouvidos e sem grandes pretensões em sua simplicidade, para não dizer em seu primitivismo, não são o que esperam meus ouvintes. Você escreveu alguma coisa nova, Jasquier? Se escreveu, deve ter sido em segredo, porque nenhuma nova obra sua chegou a meus ouvidos." "O que não é de estranhar", suspirou o bardo. "Minhas baladas são cantadas em lugares para os quais são convidados os famosos e talentosos, lugares que você não costuma frequentar." Esse enrubesceu levemente e afastou o cacho com um sopro. "É verdade", disse, "não frequento bordéis. A atmosfera ali reinante tem um efeito depressivo sobre mim. Tenho pena de você por ter de cantar em lugares assim. Mas o que se pode fazer? Quando não se tem talento, não se pode escolher o público." Foi a vez de Jasquier enrubescer. Olhuda então soltou uma alegre gargalhada, abraçou-o pelo pescoço e lhe estalou um sonoro beijo na bochecha. O bruxo espantou-se, mas não muito, já que não podia esperar muita previsibilidade de uma colega de profissão de Jasquier. "Jasquier, seu patife", falou S., continuando pendurada em seu pescoço. "Estou contente por vê-lo de novo com saúde e em plena posse de suas faculdades mentais." "Ah, fantoche", respondeu Jasquier, pegando a jovem pela cintura, erguendo-a no ar e girando-a em volta de si a ponto de o vestido esvoaçar. "Você esteve ótima. Há muito tempo não ouvia tão belos desaforos. Você discute muito melhor do que canta e continua deslumbrante." "Quantas vezes já lhe pedi", S. soprou o cachinho e olhou de soslaio para Geralt, "que você não me chame de fantoche, Jasquier.
Além disso, eu acho que está mais do que na hora de você me apresentar seu companheiro. Pelo que vejo, ele não faz parte de nossa irmandade. Valham-nos os deuses, riu o trovador. Ele, minha cara fantoche, não tem boa voz, não tem ouvido, e a única rima que sabe fazer é foder com beber. Trata-se de um representante da agremiação dos bruxos, Geralt de Rivia. Aproxime-se, Geralt, e beije a mãozinha de olhuda. O bruxo aproximou-se sem saber muito bem como se comportar. Normalmente, beijava-se a mão ou o anel apenas das damas da nobreza, de duquesa para cima, quando era de bom tom ajoelhar-se em um dos joelhos. Já no caso das damas de extrato mais baixo, tal gesto era considerado ali no sul um inequívoco sinal erótico e, portanto, reservado exclusivamente a pessoas muito próximas. Olhuda resolveu suas dúvidas num piscar de olhos. Estendeu a mão rapidamente e bem alto, com os dedos voltados para baixo. Geralt pegou-a meio sem jeito e deu um beijo no dorso. Essa enrubesceu sem desviar dele os belos olhos. Geralt de Rivia, falou. Tenho de admitir, Jasquier, você não se junta a qualquer um. É uma grande honra para mim, balbuciou o bruxo, ciente de que sua eloquência equiparava-se à de Drollhard. Digníssima dona. Com todos os diabos, explodiu Jasquier. Não embarace Olhuda com esse gaguejar em intitulação. Ela se chama S. E ele se chama Geralt. Fim das apresentações. E agora, fantoche, vamos tratar de um assunto de nosso interesse. Se você me chamar de fantoche mais uma vez, vai levar um tapa na cara. E que assunto de nosso interesse é esse? Temos de estabelecer o padrão que usaremos para cantar. Sugiro que, para maior efeito, cada um de nós, alternadamente, cante 2 ou 3 baladas seguidas. É claro que cada um cantará as próprias baladas. Pode ser. Quanto lhe paga Drollhard? Não interessa. Quem vai começar? Você. Está bem. Ei, vejam quem veio nos honrar com sua presença. Sua Alteza, o príncipe Agloval em pessoa. Que bom! Alegrou-se Jasquier. O nível do público melhorou sensivelmente. De outro lado, não se pode contar muito com o príncipe. Trata-se de um grande pão duro. Geralt pode confirmar. Agloval detesta pagar. Pode até contratar, mas pagar é outra história. Ouvi alguns comentários a esse respeito, falou S, olhando para Geralt e afastando o cacho da bochecha. Falou-se muito disso no porto e no atracadouro. O caso da famosa Chinas, não é verdade? Agloval respondeu com um curto movimento de cabeça às reverências a ele dirigidas e quase imediatamente aproximou-se de Drollhard, levando-o para um canto e fazendo gestos que indicavam que não desejava nenhuma atenção ou honraria no centro do salão. Geralt ficou observando-os com o canto dos olhos. A conversa estava sendo travada em voz baixa, mas era evidente que ambos estavam agitados. Drollhard enxugava a testa com a manga do casaco, meneava a cabeça, coçava o pescoço, fazia perguntas às quais o príncipe, sombrio e mal-humorado, respondia apenas dando de ombros. O príncipe, sussurrou S, aproximando-se de Geralt, parece estar muito preocupado. Será que se trata novamente de assuntos do coração? O mal-entendido desta manhã com a famosa sereia? O que você acha, bruxo? Pode ser. Geralt olhou de soslaio para a poetisa, surpreso com suas perguntas e estranhamente aborrecido por elas. Cada um de nós tem seus problemas pessoais, mas nem todos gostam que eles sejam cantados em verso e prosa nas praças públicas. Olhuda empalideceu levemente, soprou o cachinho e olhou de maneira provocadora para o bruxo. Ao dizer isso, você pretendia me ofender ou ferir? Nem uma coisa nem outra. Quis apenas evitar as perguntas referentes aos problemas de Agloval com a sereia, perguntas às quais não estou autorizado a responder. Entendo. O belo olho visível de S. Daven se estreitou levemente. Não vou colocá-lo mais em semelhante dilema.
não lhe farei nenhuma pergunta das que pretendia fazer e que, para ser sincera, seriam apenas uma introdução e um convite para uma conversa interessante. Diante de sua reação, não haverá mais essa conversa e você não precisará temer que seu conteúdo venha a ser cantado em praça pública. Foi um prazer conhecê-lo. Passe bem. Dito isso, girou sobre os calcanhares e encaminhou-se para as mesas, onde foi recebida com grande respeito. Jasquier fez uma careta e pigarreou de modo significativo. Não posso dizer que você foi muito bem educado com ela, Geralt. Não fui, concordou o bruxo. Acabei ofendendo-a sem motivo algum. Talvez eu devesse ir atrás dela e pedir desculpas. Deixe para lá, falou o bardo, adicionando sentenciosamente. Não existe uma segunda oportunidade para causar a primeira impressão. Vamos, é melhor tomarmos um caneco de cerveja. No entanto, antes que pudessem chegar até o lugar onde serviam cerveja, foram abordados por Drawhard. Sr. Geralt, disse, Sua Alteza deseja lhe falar. Já vou. Geralt, Jasquier agarrou pela manga do gibão. Não se esqueça. De quê? De sua promessa de aceitar qualquer serviço sem fazer cara feia. Promessa é dívida, Geralt. Como foi mesmo que você falou? Um pequeno sacrifício? Muito bem, Jasquier. Mas como você sabe que o Agloval tem um sexto sentido para essas coisas? Não se esqueça, Geralt. Está bem, Jasquier. O bruxo e o comerciante foram para longe dos convivas, até um canto do salão. Agloval encontrava-se sentado atrás de uma mesa, na companhia de um homem com barba negra curta no rosto queimado de sol e trajes coloridos, que Geralt não notara antes. Eis que nos encontramos de novo, bruxo, começou o príncipe. Embora eu o tenha xingado e lhe dito que nunca mais queria vê-lo. Acontece que eu não tenho outro bruxo à disposição, de modo que terei de me satisfazer com você. Apresento-lhe Zeleste, meu administrador local responsável pela pesca de pérolas. Fale, Zeleste. Hoje de manhã, contou o homem de pele curtida em voz baixa, decidi estender a área de pesca para além dos limites habituais. Um dos barcos seguiu mais para o oeste e adiante do cabo, na direção das presas do dragão. As presas do dragão, interveio Agloval, são 2 abrolhos no fim do cabo. Dá para vê-los da costa. Isso mesmo, confirmou Zeleste. Não costumamos pescar naquelas bandas, porque o mar é muito agitado e há arrecifes que tornam os mergulhos perigosos. Mas, como existem cada vez menos pérolas junto da costa, mandei para lá um dos barcos com 7 tripulantes, 2 marinheiros, 4 mergulhadores e 1 mergulhadora. Quando o barco não retornou ao anoitecer, começamos a ficar preocupados, embora o mar estivesse calmo como óleo derramado. Partimos com alguns esquifes e logo encontramos o barco à deriva. Nele não havia ninguém. Todos sumiram como pedras atiradas no mar. Não sabemos o que aconteceu, mas deve ter ocorrido um combate, um verdadeiro massacre, porque havia sinais... Que tipo de sinais? Perguntou o bruxo, semicerrando os olhos. O convés todo respingado de sangue, por exemplo. Drawhard aspirou o ar com um silvo e olhou em volta preocupado. Zeleste baixou ainda mais a voz. Pois é, falou contraindo as mandíbulas. O barco estava manchado de sangue de ponta a ponta. O convés parece ter se transformado num autêntico matador. Alguma coisa matou aquela gente. Dizem que deve ter sido um monstro marinho. Só pode ter sido. Não poderiam ter sido piratas, indagou Geralt. Ou concorrentes na pesca de pérolas? Vocês descartam de antemão qualquer possibilidade de uma simples luta corporal com facas e espadas? Descartamos, afirmou o príncipe. Aqui não existem piratas nem concorrentes, e uma simples luta com facas não costuma terminar com o desaparecimento de todos os envolvidos. Não, Geralt. Zeleste está certo. Só pode ter sido um monstro marinho. Não há outra explicação.
e agora ninguém ousa sair para o mar, até para os lugares mais próximos e protegidos. As pessoas têm muito medo e o porto está paralisado. Mesmo as carracas e as galeras não querem desatracar dos ancoradouros. Você está entendendo, bruxo? Estou, respondeu Geralt, meneando a cabeça. Quem vai me mostrar o local? Muito bem. Agloval colocou a mão sobre a mesa e tamborilou com os dedos. Gostei de ver. Eis uma reação digna de um bruxo. Vai direto ao cerne da questão sem perder tempo em conversa fiada. É desse jeito que eu gosto. O que eu lhe disse, Drollhart, um bruxo bom é um bruxo que está com fome. Não é verdade, Geralt? Porque não fosse seu amigo músico, você dormiria novamente sem ter jantado. Tem de admitir que sou muito bem informado. Drollhart abaixou a cabeça enquanto Zeleste ficou olhando para um ponto fixo direto à sua frente. Quem vai me mostrar o local? Repetiu Geralt, encarando Agloval friamente. Zeleste, falou o príncipe, parando de sorrir. Zeleste vai lhe mostrar as presas do dragão e o caminho que leva a elas. Quando pretende começar a agir? Assim que amanhecer. Esteja no ancoradouro, Sr. Zeleste. Estarei, Sr. Bruxo. Ótimo. O príncipe esfregou as mãos e sorriu de maneira debochada. Geralt, espero que você se saia melhor com o monstro do que naquele assunto de Chinas. Saiba que conto com isso. Sim, mais uma coisa. Eu proíbo terminantemente de fazer qualquer comentário sobre isso. Não quero ter de lidar com mais pânico do que já estou lidando. Entendeu, Geralt? Mandarei arrancar sua língua, caso você dê com ela nos dentes. Entendi, príncipe. Muito bem. Agloval ergueu-se da mesa. Vou embora para não estragar a festa de vocês, nem para provocar boatos. Passe bem, Drollhart. Transmita aos noivos meus votos de felicidade. Obrigado, Alteza. S. Daven, sentada num banquinho, cercada por um grupo de ouvintes, cantava uma terna e melodiosa balada que tratava do lastimável destino de uma amante traída. Jasquier, apoiado num pilar, murmurava algo baixinho, contando sílabas nos dedos. E então, perguntou, conseguiu um trabalho? Sim, respondeu o bruxo, sem entrar em detalhes, que de todo modo não interessavam ao bardo. Não lhe diz que eu tenho faro para essas coisas? Ótimo! Eu vou ganhar e você vai ganhar, e assim teremos fundos para nos divertir. Iremos até cidades, onde chegaremos a tempo para a festa da colheita da uva. E agora, queira me desculpar por um momento, mas vi algo muito interessante lá no banco. Geralt seguiu os olhos do poeta. Além de uma dezena de jovens com boca semiaberta, não viu nada interessante. Jasquier ajeitou o casaco, inclinou o chapeuzinho na direção da orelha direita e, com passos largos, dirigiu-se ao banco. Depois de agilmente ultrapassar a barreira protetora formada pelas matronas, deu início a seu costumeiro ritual de arreganhar os dentes. S. Daven terminou a balada, recebeu uma salva de palmas, uma pequena bolsa com moedas e um grande buquê de lindas flores, embora um tanto murchas. O bruxo ficou circulando entre os convidados, aguardando a oportunidade para poder finalmente se aproximar das mesas de comida. Olhava preocupado para os disputadíssimos arenques marinados, enroladinhos de repolho, cabeças de bacalhau cozidas, costelas de carneiro, pedaços das mais diversas salsichas, capões, enguias defumadas e pernis de porco. O problema residia no fato de o banco junto da mesa estar totalmente ocupado. As jovens e as matronas, já um pouco mais à vontade, cercaram Jasquier e, dando gritinhos, pediam uma apresentação. O trovador, com falsa humildade, fazia-se de rogado. Geralt, sobrepujando o embaraço, estava a ponto de usar de violência para chegar à mesa. Um homem de certa idade, que fedia a vinagre, lhe deu lugar com surpreendente disposição e amabilidade, quase derrubando do banco alguns de seus vizinhos.
O bruxo logo atacou a comida e, num piscar de olhos, acabou com a primeira travessa que pôde alcançar. O indivíduo, cheirando a vinagre, passou-lhe a seguinte. A título de gratidão, Geralt ouviu atenta e pacientemente uma longa tirada sobre os tempos, os modos e a mocidade atuais. O homem criticava a liberdade de costumes, insistindo, obstinado, em chamá-la de soltura de ventres, cujo significado mais correto, diarreia, fez com que Geralt mal pudesse conter o riso. Essie, apoiada numa parede debaixo de pencas de visgo, estava sozinha, afinando o alaúde. O bruxo viu um jovem com capa de brocado acercar-se dela e dizer-lhe algo, sorrindo palidamente. Essie olhou para o jovem, contorceu os belos lábios de leve e disse algumas palavras. O jovem se afastou com rapidez e suas orelhas, vermelhas como rubis, ainda brilharam por muito tempo na semi-escuridão. É uma abominação, uma sem-vergonhice e uma infâmia, continuava o indivíduo cheirando a vinagre. Uma grande soltura de ventres, meu caro senhor. É verdade, disse Geralt, limpando o prato com um pedaço de pão. Distintas damas, distintos cavalheiros, um momento de silêncio, por favor, gritou Drohard, plantando-se no meio do salão. O célebre mestre Jasquier, embora exausto e com o corpo dolorido, nos agraciará com a famosa balada sobre a rainha Marienne e o Corvo Negro. Ele fará isso atendendo ao pedido da filha de nosso moleiro, a senhorita Veverka, a quem, como ele mesmo afirmou, não é capaz de recusar nada. A senhorita Veverka, uma das menos atraentes jovens sentadas no banco, embelezou-se num piscar de olhos. Uma onda de aplausos e gritos abafou a nova soltura do indivíduo fedendo a vinagre. Jasquier esperou que todos se calassem, dedilhou no alaúde uma vibrante introdução e se pôs a cantar sem tirar os olhos da senhorita Veverka, que ia se tornando mais bela a cada estrofe. Tenho de admitir, pensou Geralt, que esse filho de uma cadela funciona mais efetivamente do que os óleos e os cremes mágicos que Yennefer vende em sua lojinha em Vergenberg. Depois olhou na direção de Essie e notou que ela se esgueirava atrás dos ouvintes de Jasquier, saindo discretamente para o terraço. Movido por um inexplicável instinto, afastou-se agilmente da mesa e a seguiu. Essie estava inclinada, com os cotovelos apoiados na balaustrada e a cabeça encolhida entre os ombros. Olhava para a levemente agitada superfície do mar, que brilhava com os reflexos do luar e das chamas dos fogos acesos no porto. Uma das tábuas da varanda rangeu sob o peso de Geralt. Essie enrijeceu. Queira-me desculpar. Não quis perturbá-la, disse Geralt, de maneira desajeitada, esperando ver nos lábios de Essie a mesma contorção de lábios que ela dirigira momentos antes ao jovem com a capa de brocado. Não está me perturbando, respondeu ela, sorrindo e afastando o cacho dourado. Não estou aqui à procura de solidão, mas de ar fresco. Você também se sentiu incomodado com o aperto e a fumaça? Um pouco. No entanto, mais do que tudo, me incomoda a consciência de tê-la magoado. E é por isso que vim aqui atrás de você, para lhe pedir desculpas e recuperar a chance de mantermos uma conversa agradável. Na verdade, sou eu quem deveria pedir-lhe desculpas, falou Essie, apoiando as mãos na balaustrada. Eu reagi de modo desproporcionalmente rude. O fato é que não sei me controlar. Portanto, perdoe-me e me dê uma nova chance para conversarmos. Geralt aproximou-se e apoiou-se na balaustrada a seu lado. Sentiu o calor que emanava de seu corpo e um leve perfume de verbena. Gostava do cheiro de verbena, embora não fosse o cheiro de lilás e groselha. A que você associa o mar? Perguntou Essie repentinamente. A inquietação, respondeu quase sem pensar. Que interessante. Você transmite a impressão de ser calmo e controlado. Eu não disse que eu ficava inquieto. Você perguntou a que eu o associo. Uma associação é a imagem da alma.
Sei algo sobre isso, afinal, sou poetisa. E quanto a você, S? A que você associa o mar? Perguntou rápido, para dar um fim à crescente inquietação que realmente começava a sentir. Há um movimento eterno, respondeu ela. Há uma mudança. E há um mistério, um segredo, algo que não consigo absorver de todo e que eu poderia descrever de 1000 maneiras em 1000 poemas, mas nunca chegando a seu âmago, a seu verdadeiro ser. Sim, acho que eu o associo a isso. Virou-se, afastou o cacho e fixou no bruxo seus lindos olhos azuis. Não sou nem calma, nem controlada, completou. O que veio em seguida aconteceu subitamente e de modo inesperado. O gesto que ele fez, com a simples intenção de ser um leve toque em seus braços, transformou-se em um forte aperto de ambas as mãos sobre sua fininha cintura e um rápido, porém não violento, puxão do corpo dela contra o seu, até o repentino e fervente encontro dos dois. S enrijeceu, dobrou-se para trás, apoiou com força suas mãos sobre as dele, como se quisesse separá-las e afastá-las de sua cintura, mas em vez disso, agarrou-as com mais força, inclinou a cabeça para frente, entreabriu os lábios e hesitou. Por quê? Por quê? Sussurrou, com um dos olhos arregalado e o outro coberto pelo cacho dourado. Geralt inclinou a cabeça, aproximou seu rosto do dela e, de repente, seus lábios se selaram num beijo. Mesmo assim, S não largou as mãos que lhe seguravam a cintura e continuou dobrando as costas para trás, evitando o contato dos corpos. E eles ficaram nessa posição, semi-abraçados e girando lentamente, como numa dança. S beijava-o com desejo, com experiência, e por muito tempo. Depois desvencilhou-se agilmente de suas mãos, deu-lhe as costas e voltou a apoiar-se na balaustrada, encolhendo a cabeça entre os ombros. Geralt sentiu-se indescritivelmente estúpido, com uma sensação que o impedia de aproximar-se dela e abraçar seus ombros encurvados. — Por quê? — perguntou ela friamente, sem se virar. — Por que você fez isso? Olhou para ele de soslaio e o bruxo compreendeu repentinamente que se enganara. Deu-se conta de que a falsidade, a mentira, o fingimento e a bravata o levariam a um pântano no qual entre ele e o abismo haveria apenas uma fina camada de grama e musgo, pronta a ceder e se romper a qualquer momento. — Por quê? — repetiu ela. Geralt não respondeu. — Você está à procura de uma mulher para esta noite? Não respondeu. S voltou-se lentamente e tocou em seu braço. — Vamos voltar para a sala, falou despreocupadamente. Mas o bruxo não se iludiu com a aparente despreocupação, sentindo quanto ela estava tensa. — Não faça essa cara. Não aconteceu nada demais. E o fato de eu não estar à procura de um homem para esta noite não é culpa sua, não é verdade? S. Vamos voltar, Geralt. Jasquier já bisou 3 vezes e chegou minha vez de cantar. Venha, vou cantar. Olhou para ele de maneira estranha e afastou o cacho do olho com um sopro. Vou cantar para você. 4. Ora, vejam, falou o bruxo fingindo espanto. Você resolveu voltar? Pensei que fosse passar a noite fora. Jasquier fechou a tranca da porta, pendurou num gancho o alaúde e o chapeuzinho com pena de garça, tirou o casaco, sacudiu-o para livrá-lo da poeira e colocou-o dobrado sobre os sacos que jaziam num canto do quartinho. Além daqueles sacos, de um balde de um grosso colchão de paina, o cubículo no sótão não tinha móvel algum. Até a vela ficava no chão, no meio de uma solidificada poça de cera. Drouhard admirava Jasquier, mas era evidente que não a ponto de lhe ceder uma alcova ou, pelo menos, um aposento mais confortável. — E o que o fez pensar? — perguntou Jasquier, tirando as botas. — Que eu fosse passar a noite fora? — Pensei — respondeu o bruxo, apoiando-se no cotovelo e esmagando a paina. —
Que você ia cantar serenatas debaixo da janela da senhorita Veverka, para quem você ficou olhando a noite toda com a língua de fora, como um perdigueiro diante de uma cadela. Riu o bardo. Como você é estupidamente ingênuo. Não entendeu nada. Veverka? Eu estou pouco me lixando para Veverka. Eu apenas quis despertar uma pontada de ciúme na senhorita Aquereta, a qual pretendo atacar amanhã. Chegue para lá. Jasquier desabou sobre o colchão, puxando a manta que cobria Geralt. Este, com um estranho sentimento de raiva, virou a cabeça na direção da janelinha, através da qual, não fossem laboriosas aranhas, daria para ver o céu estrelado. Por que ficou tão emburrado de repente? Perguntou o poeta. Está incomodado pelo fato de eu correr atrás de rabos de saia? Desde quando você virou um druida e jurou castidade? Ou será que... Pare de falar bobagens. Estou cansado. Você não notou que pela primeira vez nas últimas 2 semanas temos um colchão no qual deitar e um teto sobre a cabeça? Não lhe agrada a ideia de acordarmos de manhã sem ter algo pingando no nariz? Para mim, falou Jasquier melosamente, um colchão sem uma garota não é um colchão. É uma felicidade incompleta. E o que vem a ser uma felicidade incompleta? Geralt gemeu baixinho, como fazia sempre quando Jasquier começava com sua tagarelice noturna. Uma felicidade incompleta, continuou o bardo, encantado com a própria voz, é como um beijo interrompido. Posso saber por que você está rangendo os dentes? Você é terrivelmente chato, Jasquier. Só pensa em colchões, garotas, bundas, tetas, felicidades incompletas e beijos interrompidos por cães atiçados contra você pelos pais de suas namoradas. Está claro que não consegue agir de outra maneira. Pelo jeito, somente uma frivolidade sem amarras, para não dizer um absoluto descomedimento, permite-lhes compor baladas, escrever versos e cantar. Pelo visto, trata-se do lado obscuro do talento. Falara demais e sua voz não fora fria e impessoal o bastante. Jasquier decifrou rápida e acertadamente. Disse calmamente. S. Daven, mais conhecida como Olhuda, cravou seus lindos olhos no bruxo e ele ficou todo confuso. O bruxo comportou-se diante de Olhuda como um estudante diante de uma princesa. E, em vez de culpar a si próprio, joga a culpa nela, procurando seus lados obscuros. Você está delirando, Jasquier. Não, meu caro. Essa lhe causou grande impressão, não há como negar. E saiba que não vejo nisso nada de reprovável. No entanto, preste atenção para não cometer um erro. Ela não é como você pensa. Se o talento dela tem alguns lados obscuros, eles certamente não são do tipo que você imagina. Suponho, falou o bruxo controlando a voz, que você a conhece muito bem. Bastante bem. Mas não da maneira que você está pensando, não assim. O que, em se tratando de você, soa muito estranho. Você é um tolo. O bardo virou-se de barriga para cima e colocou as mãos atrás da nuca. Conheço o fantoche desde criancinha e volto a repetir. Não cometa um erro estúpido com ela. Você a magoaria terrivelmente porque você também a impressionou. Admita que ela o deixa excitada. Mesmo que isso fosse verdade, eu, diferentemente de você, não costumo discutir esses assuntos, respondeu Geralt ríspido. Nem compor canções sobre esse tema. Agradeço-lhe que tenha me dito isso sobre ela, porque pode ser que você efetivamente tenha evitado que eu cometa um erro imperdoável. Mas isso é tudo o que tenho a dizer, e dou o assunto por encerrado. Jasquier ficou deitado imóvel e em silêncio por um momento. Porém, Geralt conhecia-o demais para ser enganado. Já entendi, disse o poeta finalmente. Já entendi tudo. Entendeu merda nenhuma. Sabe qual é o seu problema?
Você acha que é diferente e faz questão de que todos vejam essa diferença, com a agravante de que você a equipara a uma anormalidade. Com isso, insiste em impor-se com sua suposta anormalidade, sem se dar conta de que, para a maioria das pessoas que raciocinam de maneira sensata, você é o mais normal de todos os homens sob o sol, e quem dera todos fossem tão normais assim. O que há de mais no fato de você ter a capacidade de reagir mais rápido que os outros ou suas pupilas serem estreitas e verticais? O que há de mais no fato de você poder enxergar no escuro como um gato ou entender de feitiços? Grandes coisas. Eu, meu caro, conheci um albergueiro capaz de soltar peidos ininterruptamente, e isso de tal maneira que se juntavam em acordes formando a melodia do cântico Seja Bem-vinda à Radiante Madrugada. Descontando aquele tão pouco como um talento, o albergueiro era o mais normal dos homens. Tinha mulher, vários filhos e uma avó paralítica. Dá para você me explicar o que isso tudo tem a ver com essa idade? Lógico que sim. Sem base alguma para supor uma coisa dessas, você partiu do princípio de que Olhuda interessou-se por você em razão de uma insana ou até perversa curiosidade que olhava para você como se olha para uma aberração da natureza, um cordeiro de 2 cabeças ou uma salamandra num jardim zoológico. E por isso você adotou uma postura agressiva, respondeu rudemente na primeira oportunidade que teve para se manifestar e devolveu um golpe que ela não lhe desferira. Não se esqueça de que estive presente e pude testemunhar essa sua atitude. É verdade que não testemunhei o desenrolar dos acontecimentos, mas notei a escapada de vocês dois do salão e vi como ela estava com o rosto enrubescido quando retornaram. Gerald, eu estava tentando evitar que você cometesse um erro, mas vejo que já o cometeu. Partindo da falsa premissa de que a curiosidade de Essie fosse doentia, você quis se vingar aproveitando-se de tal curiosidade. Repito que você está delirando. Você tentou, continuou o imperturbável bardo, levá-la para um monte de feno, achando que ela poderia estar curiosa em descobrir como é fazer amor com uma aberração, com um mutante feiticeiro. Por sorte, Essie revelou-se mais inteligente do que você e, com admirável grandiosidade de alma, teve pena de sua estupidez adivinhando sua causa. Chego a essa conclusão por constatar que você não retornou daquela varanda com o rosto inchado. Terminou? Terminei. Então, boa noite. Sei muito bem porque você está furioso e range os dentes. É lógico. Você sabe tudo. Sei quem o deformou a tal ponto que você não consegue mais entender o comportamento de uma mulher normal. Pelos deuses, é inacreditável o que essa sua Yennefer conseguiu fazer com você. Aliás, eu não compreendo o que você vê nela. Deixe esse assunto para lá, Jaskier. Será que você realmente não prefere uma mulher como Essie? Uma mulher normal? O que tem as feiticeiras que Essie não tem? Será a idade? Olhuda não é uma garotinha, mas tem a idade que aparenta ter. E quer saber o que Yennefer me confidenciou uma noite quando tomamos alguns cálices a mais? Ela me disse que fez aquilo com um homem pela primeira vez exatamente 1 ano depois da invenção do arado de 2 lâminas. Você está mentindo. Yennefer detesta você e jamais lhe faria tal tipo de confidência. Está bem. Confesso que menti. Não precisava. Conheço você o suficiente. É aí que você se engana. Não se esqueça de que possui uma natureza com características extremamente complicadas. Jaskier, suspirou o bruxo, já prestes a adormecer. Você é um cínico, um porco, um rufião e um mentiroso. E saiba que nada há de complicado em nenhuma dessas características. Boa noite. Boa noite, Gerald. 5. Vejo que você é madrugadora, Essie. A poetisa sorriu, segurando os cabelos agitados pelo vento. Subiu cuidadosamente no cais, evitando os buracos e as fendas entre as tábuas apodrecidas. Não podia perder a oportunidade de ver um bruxo em ação. Você vai achar novamente que sou muito enxerida?
Não posso negar que eu sou extremamente curiosa. Como está indo? Como está indo o quê? Gerald, disse S., você não dá o devido valor à minha curiosidade, nem a meu talento de colher e interpretar informações. Já sei tudo sobre o acidente com os pescadores de pérolas, assim como estou a par do que você combinou com a Gloval. Sei que você precisa encontrar um marinheiro disposto a levá-lo até lá, na direção das presas do dragão. Encontrou? Não, respondeu Gerald. Não encontrei. Nenhum. Estão com medo? Sim. E como você pretende fazer o reconhecimento da área sem a possibilidade de navegar? E como, sem um barco, você acha que vai poder enfrentar o monstro que matou aqueles pescadores? O bruxo pegou-a pelo braço e ajudou-a a descer do cais. Foram caminhando lentamente pela praia cheia de pedregulhos, ao longo dos barcos trazidos à margem e apoiados em terra firme, por entre redes de pesca estendidas sobre estacas e cortinas de peixes secando ao sol, agitadas pelo vento. Gerald constatou, com grande espanto, que a companhia da poetisa não o incomodava e que ela não era insistente nem inoportuna. Além disso, nutria a esperança de que uma calma e sensata conversa poderia apagar os efeitos daquele estúpido beijo no terraço. O fato de S ter vindo ao cais encheu-o de expectativa de que não estava zangada nem ofendida, o que o deixou contente. Como enfrentar o monstro? Murmurou repetindo as palavras de S. Pois é, não tenho a mínima ideia. Sei muito pouco sobre os lendários seres do mar. Interessante. Pelo que sei, há muito mais monstros no mar do que na terra, não só em número, como também em quantidade de espécies. Assim, o mar deveria servir aos bruxos como o local mais indicado para se exibirem. Mas não é. Por quê? A expansão dos seres humanos no mar, pigarreou o bruxo, virando o rosto para o lado, é recente. Os bruxos foram necessários antes na terra, na primeira etapa da colonização. Não somos adequados para combater seres que vivem no mar, embora seja verdade que ele é repleto dos mais diversos tipos de monstruosidades. No entanto, nossas aptidões de bruxo não são suficientes contra monstros marinhos. Aqueles seres ou são muito grandes ou bem encoraçados, ou demasiadamente seguros de si no próprio meio, ou tudo isso junto. E quanto ao monstro que matou aqueles pescadores, você não suspeita de nenhum em particular? Quem sabe se não foi um kraken? Não, um kraken teria destruído o barco. E o barco permaneceu intacto. E como andaram falando por aí, repleto de sangue, disse Olhuda, engolindo em seco e empalidecendo. Não pense que estou tentando me exibir, mas é que fui educada à beira do mar e tive a oportunidade de ver algumas coisas. Nesse caso, o que poderia ter sido? Uma lula gigante? Ela poderia ter arrastado aquele pessoal do convés? Não teria havido sangue. Não foi uma lula, Gerald. Nem uma baleia assassina, nem uma tartaruga-dragão, porque aquela coisa não virou nem destruiu o barco. Ela subiu no convés e fez um massacre. Talvez você esteja cometendo um erro procurando-a no mar. O bruxo ficou pensativo. Começo a admirá-la, S., falou, provocando um rubor no rosto da poetisa. Você tem razão. Aquela coisa pode ter atacado do ar. Pode ter sido um ornitodrago, um grifo, um serpe, uma dermóptera ou um forcaldo. Talvez até um momento, interrompeu S. Veja quem está vindo para cá. Caminhando lentamente pela praia, bem próximo da arrebentação, aproximava-se deles a Gloval. Estava de péssimo humor e com a roupa encharcada. Ao vê-los, chegou a ficar vermelho de raiva. S fez uma ligeira reverência. Gerald inclinou a cabeça, levando o punho até o peito. A Gloval cuspiu. Fiquei sentado nas rochas por 3 horas, quase desde o raiar do sol, rosnou. Ela nem sequer apareceu.
3 horas sentado como um idiota nas rochas, sendo molhado pelas ondas. Sinto muito, murmurou o bruxo. Você sente muito? Explodiu o príncipe. Sente? Pois saiba que tudo isso é culpa sua. Você estragou tudo. O que eu estraguei? Servi apenas de intérprete. Ao diabo com essa sua atuação! Interrompeu o Aglovale rude, virando-se de perfil. Um perfil realmente majestático, digno de ser cunhado em moedas. Na verdade, teria sido melhor não tê-lo contratado. Pode soar paradoxal, mas enquanto não tínhamos um intérprete, entendíamos-nos muito melhor, eu e Xnas. Se é que você está entendendo o que eu quero dizer. E agora... Você sabe o que estão comentando na cidade? Andam sussurrando pelos cantos que os pescadores morreram por eu ter irado a sereia, que foi uma vingança dela. Não faz o menor sentido, comentou o bruxo friamente. E como posso saber se isso faz sentido ou não? Rosnou o príncipe. E eu lá sei o que você andou falando para ela? Ou do que ela é capaz e com que tipo de monstros ela mantém contato lá nas profundezas? Por favor, prove que isso não faz sentido. Traga-me a cabeça do monstro que matou os pescadores. Ponha-se a trabalhar em vez de ficar namoricando à beira do mar. Pôr-me a trabalhar? Irritou-se Geralt. Como? Fazer-me ao mar montado numa barrica? Seu administrador Celeste ameaçou os marinheiros com torturas e forca, e assim mesmo ninguém se prontificou. O próprio Celeste está fazendo corpo mole. E como... Não me interessa como! Gritou Aglovale, interrompendo o bruxo. É problema seu! Para que servem os bruxos, a não ser para evitar que as pessoas decentes tenham de se preocupar com a eliminação de monstros? Contratei seus serviços e exijo que eles sejam executados, senão suma daqui, ou expulsarei as chicotadas de meus domínios. Acalme-se, Alteza, falou Olhuda em voz baixa, mas sua palidez e o tremor de suas mãos traíam seu nervosismo. E não ameace Geralt, por favor. Acontece que Jasquier e eu temos alguns amigos. O rei Etaim de Cidaris, para mencionar um deles, gosta muito de nós e de nossas baladas. Sua Majestade é um governante culto que acha que nossas baladas não são apenas junções de melodias e rimas, e sim formas de transmitir informações crônicas da humanidade. Vossa Alteza gostaria de figurar numa crônica da humanidade? Se quiser, posso dar um jeito para que figure. Aglovale lançou-lhe um olhar cheio de menosprezo. Os pescadores que morreram tinham mulher e filhos, disse por fim, num tom consideravelmente mais baixo e calmo. Quanto aos que sobraram, assim que forem pressionados pela fome, retornarão ao mar. Todos, os pescadores de pérolas, de esponjas, de ostras e de lagostas. Por enquanto estão com medo, porém a fome há de subjugá-los e eles se porão ao mar. Mas será que retornarão? O que vocês têm a dizer sobre isso, caro Geralt e prezada senhorita Daven? Eu estou muito curioso em ouvir a balada que tratará desse assunto. Uma balada sobre um bruxo parado ociosamente na praia, olhando para crianças em pranto e barcos com o convés banhado em sangue. Essie ficou ainda mais pálida, mas ergueu orgulhosamente a cabeça, soprou o cacho dourado que cobria um de seus olhos e já se preparava para dar uma resposta quando Geralt pegou sua mão e apertou-a com força, respondendo por ela. Basta! Em toda essa torrente de palavras, apenas uma tem algum significado. A de você ter me contratado, Aglovale. Aceitei o trabalho e o executarei, desde que seja exequível. Conto com isso, afirmou o curto e grosso príncipe. Até à vista, bruxo. Meus cumprimentos, senhorita Daven. Dessa vez, Essie não fez reverência, apenas meneou a cabeça. Aglovale ajeitou as calças molhadas e encaminhou-se na direção do porto, tropeçando nos pedregulhos. Foi somente então que Geralt percebeu que continuava segurando a poetisa pela mão e que esta não fazia esforço algum para livrá-la da dele. Soltou-a. Essie, recuperando aos poucos o colorido normal de seu rosto, virou-se para ele. — Como é fácil fazer você assumir um risco! — exclamou. —
Bastam algumas palavras sobre mulheres e crianças desamparadas. E ainda se diz que vocês bruxos não têm sentimentos. Geralt, Agloval não está nem um pouco preocupado com o destino de mulheres, crianças e velhos. O que ele quer é que a pesca de pérolas seja retomada, porque cada dia em que elas não lhe são fornecidas representa um prejuízo. Ele usa o argumento das pobres criancinhas e você imediatamente se dispõe a colocar sua vida em risco. S. interrompeu-a Geralt. Eu sou um bruxo. Minha profissão consiste em colocar minha vida em risco. As criancinhas não têm nada a ver com isso. Pois saiba que você não vai conseguir me enganar. E o que a faz pensar que tenho a intenção de enganá-la? O fato de que, caso fosse o profissional frio e calculista que tenta aparentar ser, você teria negociado um bom preço por seus serviços. E, no entanto, você não mencionou uma só palavra sobre pagamento. Mas tudo bem, não precisamos mais discutir sobre isso. Vamos voltar? Caminhemos mais um pouco. Com todo prazer. Geralt. Sim? Como já lhe contei, fui educada à beira do mar. Sei manejar o leme de um barco e... Tire essa ideia da cabeça. Por quê? Tire essa ideia da cabeça, repetiu ele de maneira quase rude. Você poderia ter sido mais gentil. Poderia. Só que você interpretaria isso como... Só os diabos sabem como o quê. E eu sou um bruxo, um profissional frio e calculista. Arrisco minha vida, mas não a dos outros. Se calou-se. Geralt viu como ela cerrou os lábios e sacudiu violentamente a cabeça. Uma lufada de vento voltou a despenteá-la, cobrindo por um momento seu rosto com longas faixas douradas. Eu só quis ajudar, disse. Eu sei. E lhe agradeço. Geralt. Sim. E se houver alguma verdade naqueles boatos dos quais falou Agloval? Você sabe muito bem que as sereias nem sempre costumam ser pacíficas. Houve casos... Não acredito nisso. Feiticeiras do mar, continuou Olhuda pensativa. Nereidas, tritões, ninfas marítimas. Ninguém sabe do que esses seres seriam capazes. E no caso de Chinas, ela teria um motivo. Não acredito. Interrompeu-a. Você não acredita ou não quer acreditar? Geralt não respondeu. E você quer passar por um frio profissional? Indagou S com um estranho sorriso nos lábios. Passar por alguém que pensa com a lâmina da espada? Se quiser, eu lhe direi como você é de verdade. Eu sei como sou de verdade. Você é sensível, falou S em voz baixa. No fundo de sua alma você está cheio de inquietude. Não me engana sua expressão pétrea nem sua voz pausada. Você é sensível, e é exatamente essa sua sensibilidade que o faz temer que aquilo que você enfrentará com uma espada na mão poderá ter lá as próprias razões, levando com isso uma vantagem moral sobre você. Não, S. Respondeu Geralt lentamente. Não procure em mim um tema para uma balada sentimental, uma balada sobre um bruxo com dramas de consciência. É possível que meu desejo fosse esse, mas a verdade é outra. Todos os meus dilemas morais são resolvidos por meu código de conduta e pela maneira como fui educado, ou adestrado. Não fale assim. Não consigo compreender por que você se esforça tanto para... S. Interrompeu o bruxo mais uma vez. Não quero que você tenha uma falsa impressão a meu respeito. Não sou um cavaleiro andante. Assim como não é um frio e irrefletido assassino. Não sou, admitiu calmamente. Embora algumas pessoas pensem o contrário. Mas não são as qualidades de meu caráter nem minha sensibilidade que me fazem como sou, e sim o soberbo e arrogante orgulho de um profissional consciente de seu valor. De um profissional em quem foi incutido que o código de seu ofício e uma fria rotina são muito mais efetivos do que a emoção, que, ao nos envolver em dilemas sobre o bem e o mal, a ordem e o caos,
poderá nos levar a cometer erros. Não, S. Não sou eu quem é sensível, mas você. Aliás, trata-se de um predicado necessário em sua profissão, não é verdade? Você se inquieta com a ideia de que uma aparentemente simpática sereia teve um acesso de raiva ao sentir-se desprezada e, num ato de vingança, matou aqueles pobres pescadores de pérolas. E você é horrorizada com a possibilidade de um bruxo pago pelo príncipe assassinar a sereia somente por ela ter ousado dar vazão a seus sentimentos, sai imediatamente em busca de justificativas e de circunstâncias atenuantes para seu ato. Acontece que um bruxo está livre de tal tipo de dilemas e de emoções. Mesmo que se revele que foi a sereia que cometeu aquele crime, o bruxo não a matará, porque seu código não lhe permite. O código resolve os dilemas do bruxo. Olhuda ergueu violentamente a cabeça e olhou para ele. Todos os dilemas, Geralt? Perguntou de súbito. Ela sabe de Yennefer, pensou Geralt. Ela sabe. Ah, Jasquier, como você é linguarudo. Ficaram mirando-se por algum tempo. O que está se ocultando em seus olhos azuis escuros, S? Curiosidade? Fascínio por estranheza? Quais são os lados obscuros de seu talento, Olhuda? Desculpe, falou ela. A pergunta foi tola, ingênua. Deu a impressão de eu ter acreditado no que você dizia. Vamos voltar. Este vento chega a congelar os ossos. Olhe como o mar está agitado. Estou vendo. Sabia-se, isso é muito interessante. O que é interessante? Eu seria capaz de jurar que aquele rochedo no qual Agloval se encontra com a sereia estava mais próximo da margem e era maior. E agora ele nem é mais visível. É a maré, explicou S. Daqui a pouco a água vai chegar até aquele despenhadeiro escarpado. Até lá? Sim. A água que sobe e desce bastante, bem acima de 10 palmos, porque neste estreito e na junção da água do rio com a do mar ocorrem os chamados ecos de maré. Geralt olhou na direção do cabo para as presas do dragão, cravadas no meio do mar revolto, e indagou. S. E quando a maré começa a baixar? O que você quer saber? Até que ponto o mar vai recuar? Ah, entendi. Sim, você tem razão. Ele vai recuar até o baixio anterior à plataforma continental. Até onde? Até uma espécie de plataforma que fica submersa e que se estende até o ponto em que começam as profundezas do mar. E as presas do dragão? Ficam exatamente na borda daquele baixio. E poderão ser alcançadas a pé. De quanto tempo vou dispor? Não sei, respondeu Olhuda, franzindo a testa. Vai ser preciso perguntar aos moradores locais, mas tenho a impressão, Geralt, de que a ideia não é muito boa. O caminho que vai da praia às presas do dragão é formado por rochas e recortado por pequenas enseadas e fiordes. Quando a maré começar a baixar, formar-se-ão nele gargantas e covas cheias de água. Não sei se... Vindo do mar, a partir das quase invisíveis rochas, chegou até eles o som de um chape, seguido por uma voz melodiosa. Cabelos brancos! Gritou a sereia, deslizando graciosamente sobre as ondas e batendo na água com curtos e elegantes golpes de sua cauda. Chinas! Gritou de volta Geralt, acenando com a mão. A sereia nadou até as rochas, ficou em posição vertical sobre a espumosa água esverdeada e ergueu os braços para atirar para trás a basta cabeleira, revelando o torso com todos os seus encantos. Geralt olhou de soslaio para S. A jovem enrubesceu levemente e, com expressão de profunda tristeza, olhou por um momento para os próprios encantos, quase imperceptíveis debaixo do vestido.
Onde está aquele meu? Cantou Shinas, nadando para mais perto da praia. Prometeu que estaria aqui. E esteve. Esperou por 3 horas e depois foi embora. Foi embora? Espantou-se a sereia com um trilado agudo. Não esperou? Não aguentou mais de 3 míseras horas? Foi o que pensei. Nem um pouquinho de sacrifício, nem um pouquinho. Asqueroso, asqueroso, asqueroso! E o que está fazendo aqui, cabelos brancos? Veio passear com a namorada? Não fosse o fato de vocês estarem deformados por essas horrendas pernas, faria um par muito bonito. Ela não é minha namorada. Na verdade, mal nos conhecemos. Verdade? Admirou-se Shinas. É uma pena porque vocês combinam muito bem e formam um casal atraente. Quem é ela? Sou S. Daven, uma poetisa, cantou Olhuda com voz tão melodiosa que, comparada a ela, a do bruxo mais parecia o grasnar de um corvo. É um prazer conhecê-la, Shinas. A sereia bateu com as mãos na superfície da água e soltou uma risada cristalina. Que beleza! Gritou. Você conhece nossa língua. Tenho de confessar que vocês, humanos, não param de me surpreender. Se pensarmos bem, veremos que não há muito que nos separe, como dizem por aí. O bruxo não estava menos espantado que a sereia, embora pudesse ter desconfiado que uma pessoa tão educada e culta como essa conheceria melhor do que ele a língua antiga, a língua dos elfos, cuja versão cantada era utilizada pelas sereias, feiticeiras do mar e nereidas. Também se deu conta de que a afinação e os complicados acordes melódicos da fala das sereias, uma grande dificuldade para ele, eram fáceis para Olhuda. Shinas! Falou. Há, no entanto, coisas que nos separam, e uma delas é um ocasional derramamento de sangue. Quem matou os pescadores de pérolas lá perto daqueles 2 rochedos? Diga-me! A sereia deu um mergulho, reaparecendo logo em seguida com um desagradável esgar no lindo rostinho. Não ousem! Vociferou agudamente. Não ousem aproximar-se das escadarias! Aquilo não é para vocês! Não se metam com eles! Aquilo não é para vocês! O que não é para nós? Não é para vocês! Gritou Shinas, atirando-se de costas sobre as ondas. Respingos de água voaram por toda parte. Ainda por um momento, S e Geralt puderam ver sua cauda e sua bifurcada nadadeira agitando-se no meio das ondas. Depois, elas sumiram nas profundezas. Eu não sabia, pigarreou Geralt, que você falava tão bem a língua antiga, S. Você não poderia saber, respondeu S com visível amargura na voz. Afinal você mal me conhece. 6. Geralt, disse Jasquier, olhando em volta e farejando como um perdigueiro. Você não acha que tudo aqui fede horrivelmente? E eu lá sei, respondeu o bruxo aspirando. Já estive em lugares que fediam muito mais. É apenas o cheiro do mar. O bardo virou a cabeça e cuspiu no meio das rochas. A água borbulhava nas frestas rochosas, espumando, marulhando e descobrindo passagens forradas de areia lavada. Veja só como tudo ficou seco, Geralt. Onde foi parar aquela água toda? Como é que é essa história de fluxos e refluxos das marés? Como ocorrem? Você nunca chegou a pensar sobre isso? Não, sempre tive outras preocupações. Pois eu acho, Jasquier tremeu ligeiramente, que lá, bem no fundo desse desgraçado oceano, há um monstro gigantesco, um ser escamoso, parecido com um sapo com chifres e uma cabeça horrorosa. E volta e meia esse monstro suga para dentro de seu barrigão toda a água e tudo que nela vive pode ser comido.
Peixes, focas, tartarugas marinhas, tudo. Depois de saciar a fome, ele expele a água. Com isso, temos as marés. O que você acha? Acho que você não passa de um tolo. Yennefer me contou de uma feita que as marés são provocadas pela lua. Jaskier riu gostosamente. Que asneira! O que a lua tem a ver com o mar? O único efeito da lua é fazer com que os cães uivem para ela. Aquela mentirosa fez você de bobo, Geralt. E pelo que sei, não teria sido pela primeira vez. O bruxo não respondeu. Estava concentrado em observar as rochas nas gargantas reveladas pela maré baixa. Embora contivessem ainda bastante água agitada e espumosa, tudo indicava que eles conseguiriam atravessá-las. Muito bem. Mãos à obra, disse erguendo-se e ajeitando a espada às costas. Se esperarmos mais, não teremos tempo para retornar antes da pré-mar. Você continua insistindo em me acompanhar? Sim! Bons temas para uma balada não são como pinhas que a gente encontra nas florestas. Além disso, amanhã é o aniversário de Fantoche. Não vejo a correlação. O que é uma pena. Entre nós, seres humanos, existe o costume de dar um presente a uma pessoa quando ela faz anos. Como não tenho dinheiro para comprar algo, encontrarei uma coisa bonita no fundo do mar. Um arenque? Uma sépia? Não se faça de tolo. Acharei um pedaço de âmbar, um cavalo marinho ou uma bonita concha. O valor do presente é secundário. Trata-se de um símbolo, de uma prova de lembrança e simpatia. Gosto de Olhuda e quero dar-lhe um agrado. Você não consegue compreender isso? Foi o que eu pensei. Vamos, você irá na frente porque lá nas rochas pode haver um monstro. Muito bem, concordou o bruxo, deslizando da escarpa para as escorregadias rochas cobertas de limo. Irei na frente para protegê-lo em caso de perigo, como prova de lembrança e simpatia. Só não se esqueça de uma coisa. Se eu gritar para fugir, fuja imediatamente, sem fazer perguntas, nem se meter no raio de ação de minha espada. Não vamos colher cavalos marinhos, e sim enfrentar um monstro que mata pessoas. Partiram por um caminho revelado pela maré baixa, chapinhando na borbulhante água que restara nas gargantas entre os rochedos e patinhando em lodo e algas. Para piorar, começou a chover, e em pouco tempo os dois estavam encharcados da cabeça aos pés. Jaskier parava toda hora, remexendo com uma vareta a areia e o emaranhado de algas. Olhe, Geralt, um peixinho, todo vermelho, e aqui uma pequena enguia. Isto aqui o que será? Parece uma enorme pulga transparente. E isto... Mãezinha minha! Geralt! O bruxo virou-se rapidamente com a mão no punho da espada. Era um crânio humano, branco, lapidado pelas pedras, enfiado feito uma cunha numa fenda dos rochedos e cheio de areia. E não somente isso. Jaskier, ao ver uma centopeia marinha sair de um dos buracos dos olhos da caveira, tremeu todo e soltou um grito agudo. O bruxo deu de ombros e dirigiu-se para uma plataforma de pedra descoberta pelas ondas, que se estendia até os dois abrolhos chamados de presas do dragão, os quais, àquela distância, mais pareciam duas montanhas. Pisava com cuidado, pois a plataforma estava cheia de pepinos do mar, moluscos e emaranhados de algas. Nas poças e cavidades mais profundas e cheias de água, agitavam-se enormes medusas e ofiuroides. Pequenos caranguejos, coloridos como beija-flores, fugiam de seus passos, andando de lado, movendo rapidamente as curtas patinhas. Geralt já notara de longe o cadáver preso entre dois rochedos. O afogado mexia o torso visível por debaixo de uma cortina de plantas aquáticas, embora na verdade não tivesse mais com o que mexer. Tanto por dentro como por fora, a caixa torácica estava repleta de uma extraordinária quantidade de caranguejos. Não devia estar na água havia mais de um dia, mas os caranguejos fizeram tal estrago que não tinha sentido parar para examiná-lo. O bruxo não disse nada e mudou de direção,
passando ao largo do cadáver. Jasquier nem chegou a percebê-lo. Como aqui fede a podridão! Praguejou, aproximando-se de Geralt e derramando a água que se acumulara em seu chapeuzinho. Além disso, está chovendo e fazendo um frio danado. Que droga! Vou acabar me resfriando e perdendo a voz. Não amole. Se quiser retornar, você sabe o caminho de volta. Junto da base das presas do dragão, estendia-se um liso quebra-mar de pedra, depois do qual começava a plataforma continental oculta pela superfície e levemente ondulada do mar. Haviam chegado ao limite da maré baixa. Jasquier olhou em volta e disse: E então, bruxo? Tudo indica que esse seu monstro marinho teve suficiente presença de espírito para retornar às profundezas do mar com o recuo da maré. Quanto a você, imagino que achou que ele ficaria por aqui, deitado de barriga para cima e aguardando calmamente ser morto por você. Cale a boca! O bruxo aproximou-se da beira da plataforma e se ajoelhou. Apoiou cuidadosamente as mãos nas conchas que cobriam a rocha. Não viu nada. A água era escura, com a superfície turva por causa da garoa. Jasquier remexia as fendas dos recifes, expulsando a pontapés os caranguejos mais ousados, e tateava e examinava os gotejantes rochedos com barbas de algas e salpicados por ásperas colônias de crustáceos e moluscos. Ei, Geralt! O que foi? Olhe só para essas conchas! Elas não são de ostras verdadeiras, aquelas que produzem pérolas? Não. E você é entendido nessas coisas? Não. Então se abstenha de fazer comentários a esse respeito até o momento em que passar a ser. Eu estou convencido de que se trata de ostras verdadeiras e vou juntar uma porção delas. Assim, pelo menos, retornaremos dessa expedição com um monte de pérolas em vez de um resfriado. Posso apanhar algumas? Pode. O monstro ataca pescadores de pérolas e os apanhadores delas fazem parte dessa categoria. Você quer que eu sirva de isca? Apanhe, apanhe. Se não tiverem pérolas, pelo menos poderemos fazer uma sopa com elas. Só faltava isso. Estou cagando para as conchas. Vou pegar apenas as pérolas. Que droga. Como é que se abre essa merda? Você tem uma faca, Geralt? Você quer dizer que nem trouxe uma faca? Sou um poeta e não um esfaqueador. Vou pegá-las fechadas e, quando retornarmos, tiraremos as pérolas. Suma da minha frente! Com um chute, o caranguejo voou sobre a cabeça de Geralt e caiu com um chape nas ondas. O bruxo caminhava cuidadosamente ao longo da beira da plataforma, com os olhos fixos na impenetrável água escura. Ouvia as rítmicas batidas de pedra com a qual Jasquier separava as ostras das rochas. Jasquier, chegue aqui, venha ver. A rachada e lacerada plataforma terminava abruptamente numa borda afiada, formando um ângulo reto. Sob a superfície da água via-se claramente uma série de enormes, angulosos e regulares blocos de mármore cobertos de algas, moluscos e anêmonas do mar que ondulavam como flores agitadas por uma brisa. O que será isso? Parece uma escadaria. Porque é uma escadaria, sussurrou Jasquier num tom cheio de admiração. Devem ser os degraus que levam para a cidade submersa, a lendária Ys, que foi coberta por ondas. Você nunca ouviu a lenda sobre a cidade das profundezas, Ys sob as águas? Já pressinto que vou escrever uma balada tão fantástica que meus concorrentes ficarão verdes de inveja. Preciso ver isso de perto. Olhe, parece uma espécie de mosaico com alguma coisa gravada ou talhada. Serão os dizeres? Afaste-se para que eu possa enxergar melhor. Jasquier, cuidado. Aí é muito fundo e se você escorregar... Não faz mal, já estou molhado mesmo. Veja, não é tão fundo assim. Aqui no primeiro degrau a água nem chega até a cintura e o degrau é tão largo quanto um salão de baile. Ah, que droga! Geralt pulou imediatamente na água e agarrou o bardo, que tinha afundado até o pescoço. Tropecei nesta merda.
falou Jasquier, sacudindo violentamente a cabeça e retirando da água, com as 2 mãos, um grande e gotejante molusco achatado, azul cobalto, coberto de algas. Os degraus estão cheios dessas coisas. A cor é linda, você não acha? Passe-me sua sacola para colocá-lo nela, pois a minha está completamente cheia. Saia daí, rosnou o bruxo furioso. Suba imediatamente na plataforma, Jasquier. Isto aqui não é uma brincadeira. Silêncio! Você ouviu? O que foi isso? Geralt ouvira. O som provinha de debaixo da água, das profundezas do mar. Era um som surdo e profundo, embora ao mesmo tempo diminuto, baixinho, curto e descontinuado. O som de um sino. Um sino com todos os diabos, sussurrou Jasquier, conseguindo com esforço subir na plataforma. Eu estava certo, Geralt. Trata-se do sino da submersa Is. O sino de uma fantasmagórica cidade, abafado pelo peso das profundezas. É a forma que os afogados encontraram para... Será que não dá para você calar essa boca? O som voltou a soar, muito mais próximo. Lembrarem, continuou o bardo imperturbável, espremendo as abas de seu casaco encharcado. Seu terrível destino. Esse sino é uma advertência. O bruxo parou de dar atenção à voz de Jasquier e aguçou seus outros sentidos. Sentia algo. É uma advertência, repetiu Jasquier, estendendo a ponta da língua para fora da boca, algo que sempre fazia quando se concentrava. Um aviso, porque... para que não nos esqueçamos... já tenho. Soa surdamente o coração do sino e entoa um canto sobre a morte. Uma morte que, apesar de tudo, é mais suportável que o olvido. De repente, a água perto do bruxo pareceu explodir. Jasquier soltou um grito de horror. O monstro de olhos esbugalhados que emergiu da espuma desferiu um golpe em Geralt com uma lâmina em forma de foice, larga e cerrada. O bruxo já tinha desembainhado a espada no momento em que a água começara a borbulhar, de modo que não teve dificuldade em girar o quadril e acertar o monstro em sua escamosa papada. Imediatamente virou-se para o outro lado, onde a borbulhante água revelava um segundo monstro, com um estranho capacete na cabeça, algo que lembrava um elmo de cobre enegrecido. Com um largo movimento da espada, Geralt aparou a afiada ponta de uma curta lança que vinha em sua direção, e com um ímpeto acertou com toda a força o pício focinho cheio de dentes. Depois pulou na direção da beirada da plataforma. Fuja, Jasquier! Vou ajudá-lo a subir na plataforma. Estenda minha mão! Fuja com todos os diabos! O monstro seguinte emergiu das ondas, sibilando no ar uma espada recurvada na ossuda mão esverdeada. Geralt afastou-se da borda de uma rocha coberta de cracas e adotou a posição de ataque de um esgrimista, mas o ser de olhos pícios não se aproximou. Era praticamente da mesma altura que o bruxo, e assim como ele, estava com a água pela cintura. No entanto, as brânquias infladas e uma impressionante crista eriçada sobre a cabeça davam a impressão de ser maior. A maneira como contorcia o largo focinho achatado e cheio de dentes mais parecia um sinistro sorriso. Sem dar a mínima atenção aos 2 corpos que se debatiam espasmodicamente no meio da água avermelhada, o estranho ser ergueu com ambas as mãos sua espada de empunhadura sem guarda-mão. Eriçando ainda mais a crista e as brânquias, descreveu um arco no ar com a arma com tanta habilidade que Geralt pôde ouvir o suave sibilo da lâmina. O monstro deu um passo para frente, deslocando uma onda na direção do bruxo. Em resposta, Geralt girou sua espada como se fosse a pá de um moinho, e também deu um passo para frente, aceitando assim o desafio. A criatura com olhos de peixe moveu habilmente os longos dedos ao redor da empunhadura da arma e abaixou lentamente os ombros protegidos por uma espécie de armadura feita de cobre e casco de tartaruga, afundando os braços até os cotovelos e escondendo a arma debaixo d'água.
O bruxo segurou a espada com ambas as mãos, a direita bem junto do guarda-mão e a esquerda sobre a empunhadura. Em seguida, ergueu a arma um pouco para o lado acima de seu ombro direito. Fixou o olhar nos opalinos olhos de peixe do monstro, com íris em forma de gota, que brilhavam fria e metalicamente. Olhos que nada exprimiam e não revelavam indício algum de onde viria o ataque. O som das badaladas do sino, cada vez mais distinto e mais próximo, chegava até eles das profundezas, dos degraus da escada que desapareciam na negritude do abismo. O monstro marinho atirou-se para a frente, retirando a espada de dentro da água e fazendo com ela um rápido movimento oblíquo de baixo para cima. Por pura sorte, Geralt imaginara corretamente que o golpe viria do lado direito. Aparou com a lâmina voltada para baixo e, girando o torso com agilidade, imediatamente virou a espada, deixando-a em posição perpendicular à do monstro. Então tudo passou a depender de quem seria mais rápido na difícil arte de mover os dedos ao redor da empunhadura, quem seria o primeiro a passar do estático posicionamento das lâminas para o indicado à aplicação do golpe, um golpe para o qual ambos já se preparavam, transferindo o peso do corpo para a perna adequada. Geralt notara que ambos eram extremamente rápidos, mas o ser com olhos de peixe tinha dedos mais compridos. O bruxo atingiu de lado logo acima da bacia. Em seguida deu meia volta e evitou com facilidade o contragolpe dado de maneira descontrolada, desesperada e desprovida de graça. O monstro abriu a bocarra pícia e, sem emitir som algum, sumiu debaixo da água, no meio de borbulhantes manchas vermelho escuras. "Dê-me a mão, rápido!" gritou Jasquier. "Um monte deles está nadando para cá, posso vê-los daqui!" O bruxo agarrou a mão direita do bardo e conseguiu subir na plataforma. Uma onda quebrou com estrondo atrás dele. A maré começara a subir, e os dois puseram-se a correr, perseguidos pela água. Geralt olhou para trás e viu emergirem do mar vários monstros que imediatamente se lançaram no encalço deles, saltando de rocha em rocha, ágeis, com as pernas musculosas. Sem dizer uma palavra, passou a correr mais rápido. Jasquier arfava, correndo com dificuldade na água que já lhe chegava aos joelhos. De repente tropeçou, caiu e engatinhou por entre algas focáceas, apoiando-se nas mãos trêmulas. Geralt agarrou pela cintura e arrancou da água que fervilhava a seu redor. "Corra!" gritou. "Eu vou detê-los!" "Geralt!" "Corra, Jasquier! Em poucos instantes a água vai preencher esta garganta e aí nunca mais conseguiremos safar-nos daqui. Corra o mais rápido que puder!" Jasquier soltou um gemido e correu. O bruxo corria atrás dele com a esperança de os monstros se separarem no decurso da perseguição. Sabia que, caso precisasse combatê-los em grupo, não teria a mínima chance de escapar com vida. Alcançaram-no no meio da mesma garganta, pois a água já estava suficientemente alta para que pudessem nadar, enquanto ele, envolto em espuma, tinha de tentar escalar as escorregadias escarpas rochosas. A garganta, porém, era estreita demais para que o atacassem por todos os lados. Diante disso, resolveu parar em uma das fendas, exatamente na que Jasquier encontrara a caveira. Parou e virou-se e se acalmou. Atingiu o primeiro monstro com a ponta da espada bem no local onde deveria estar sua têmpora. Ao segundo, armado com um machado, abriu a barriga com a lâmina. O terceiro fugiu. Geralt tentou escalar a parede do estreito, mas no mesmo instante ergueu-se uma onda que, coberta de espuma e com um barulho ensurdecedor, formou um redemoinho que o arrancou da escarpa e o sugou para o mar. Uma vez debaixo da água, chocou-se com um monstro marinho, afastando-o com um enérgico pontapé. Alguma coisa agarrou pela perna e o puxou com toda a força para o fundo. O bruxo bateu violentamente com as costas contra a parede rochosa e abriu os olhos a tempo de ver as escuras silhuetas de seus atacantes e duas lâminas brilhantes. Conseguiu aparar a primeira com a espada. Da segunda defendeu-se instintivamente erguendo a mão esquerda. Sentiu o golpe, seguido de forte ardência provocada pela água salgada.
Encolheu as pernas e, esticando-as com força contra o fundo, conseguiu emergir da água, juntar os dedos e disparar o sinal. A surda explosão afetou seus ouvidos com um curto paroxismo de dor. Se eu conseguir escapar desta, pensou, agitando os braços e as pernas para se manter na superfície. Vou procurar Yen em Vergerberg e tentarei mais uma vez, se conseguir me safar desta. Teve a impressão de ouvir o som de uma trompa ou de um corne. Uma nova onda a atirou de barriga sobre um enorme rochedo. Foi quando pôde ouvir claramente o som de um corne e os gritos de Jasquier, que pareciam vir de todos os lados. Expeliu a água salgada pelo nariz e olhou ao redor. Encontrava-se na margem, quase exatamente no mesmo lugar do qual havia partido. Estava deitado de bruços sobre algumas pedras. À sua volta espumavam as águas da maré montante. Atrás dele, ainda dentro da garganta, que a essa altura mais parecia um fiorde, dançava sobre as ondas um enorme golfinho cinza. Em seu dorso, agitando a cabeleira verde clara, estava montada uma sereia de seios graciosos. «Cabelos brancos!» cantarolou ela, agitando a mão na qual segurava uma enorme concha espiralada. «Você está vivo?» «Sim», respondeu o bruxo espantado. A espuma à sua volta adquiria uma cor rósea. O ombro direito estava ficando duro e ardia por causa do sal. A manga do casaco tinha um corte irregular e reto, do qual saía sangue aos borbotões. «Consegui escapar», pensou. «Consegui mais uma vez. Mas não irei a lugar algum». Viu Jasquier correndo em sua direção e tropeçando nas ainda molhadas cavidades entre as pedras. «Consegui detê-los!» cantou a sereia, soprando novamente na concha. «Mas não por muito tempo. Fuja e não volte mais, cabelos brancos. O mar não é para vocês.» «Sei disso!» gritou Geralt. «Sei muito bem. Obrigado, Chinas.» O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.